O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Meus irmãos queridos, minhas irmãs, o desafio de contemplar Jesus ressuscitado continua sendo, não apenas para Paulo, que pregou aos atenienses, mas continua sendo em todos os tempos da vida e da história da humanidade, a pedra fundamental por meio da qual a gente reconhece quem é cristão e quem não é, quem tem fé e quem não tem. Contemplar Jesus, que foi crucificado no seu tempo, não exige lá tanta fé. Além da Bíblia, outros documentos atestam a existência de Jesus, a existência histórica de Jesus. E atestam também o modo como ele foi tratado no seu tempo, o modo como foi crucificado, condenado à morte em um lugar, no patíbulo da cruz, no madeiro da cruz, lugar de condenação dos piores criminosos do seu tempo. A pedra de fundamento da experiência de fé da Igreja é o reconhecimento, o vê-lo ressuscitado e o anúncio desta mensagem. O Jesus que Paulo experimenta a caminho de Damasco, o Jesus que lhe aparece no caminho de Damasco, o Jesus da experiência mística de Paulo, é o Jesus ressuscitado. Paulo não conviveu com Jesus como os outros 12 discípulos. Paulo não estava ainda no meio deles quando da ressurreição e quando Jesus apareceu estando de portas fechadas ou na Galileia ou em qualquer uma das outras aparições ressuscitado ou a caminho de Emaús. Paulo ainda não estava ali, mas Paulo tem uma experiência mística. Jesus fala com ele. Jesus se apresenta a Paulo, dizendo a Paulo, a caminho de Damasco: aquele que tu persegues nos cristãos sou eu. Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Jesus aparece a Paulo ressuscitado nesta experiência mística. E esta é a palavra que Paulo, como também os outros discípulos, tem para anunciar. E Paulo tem o desafio de anunciar isto não àqueles que, de certa forma, ouviram falar de Jesus porque eram judeus como ele, mas àqueles que desconheciam completamente a Jesus, desconheciam as tradições judaicas. Paulo está em Atenas, no coração da Grécia Antiga. Paulo está no Areópago, que era o lugar onde grandes discussões de ideias e de filosofias havia ali,
era um lugar frequentado pelas pessoas mais estultas e entendidas daquele tempo. É nesse lugar que Paulo está anunciando o Evangelho. E Paulo vai dizer, Paulo encontra uma brecha naquele lugar quando percebe que havia um trono, um lugar vazio para um Deus desconhecido. E Paulo vai dizer, é este Deus desconhecido, Senhor do céu e da terra, é este Deus desconhecido que eu venho anunciar para vocês. Deus desconhecido que enviou seu Filho ao mundo como portador da salvação, que morreu pela humanidade, que foi crucificado, mas que ressuscitou dos mortos. Todos estavam ouvindo muito bem a fala de Paulo, a pregação de Paulo, até o momento em que ele fala da ressurreição. E aí nós ouvimos São Lucas nos dizer que alguns caçoaram de Paulo e saíram provavelmente dizendo, vamos te ouvir a respeito disso em outra ocasião. Já nos cansamos, isto é demais para nós. Isto é demais para nós. Isso nos faz lembrar um pouco também aquele outro momento do Evangelho, quando Jesus começa a anunciar aos seus discípulos o mistério da cruz, o mistério da sua perseguição, o mistério da sua paixão, seu caminho de Calvário, né? E de repente, alguns que tinham começado a ouvir atentamente a Jesus, começam a debandar e a ir embora. E os discípulos ficam todos preocupadinhos, né? Mestre, o senhor não está vendo que o seu discurso não está agradando? Que as pessoas estão partindo? E a resposta de Jesus aos discípulos é muito simples. E vós também não quereis partir? Não é? Tem um ditado popular nosso que exemplifica muito bem isso, né? Diz o nosso povo que a porta da rua é serventia da casa para quem quer partir, não é? Para quem quer partir, a porta da rua é serventia da casa. Mas a moral da história é muito séria, né? Deus não obriga ninguém a fazer a sua vontade. Jesus não obrigou ninguém a caminhar com ele. Antes, propôs o caminho. Quem quiser me seguir, tome sua cruz e siga. Ninguém é obrigado a fazer esse caminho com Jesus. Precisa ser um caminho de disponibilidade interior. Precisa ser um caminho feito por quem realmente deseja se encontrar com a palavra que foi comunicada ao seu coração. Isto quando Jesus lá estava pregando, como aqui, quando Paulo está pregando em Atenas. Aqueles que estavam indisponíveis foram embora, achando que o que tinham ouvido já era suficiente, mas não estavam dispostos a se comprometer com Paulo. Outros sentiram que aquela palavra lhes caiu no coração. E Paulo os acolhe, os leva consigo e certamente não apenas os leva consigo, mas lhes apresentará no momento oportuno mais profundamente a palavra do Evangelho, catequizando-os e ajudando-os a se aprofundar na fé. As portas de Pentecostes, pedindo o derramamento do dom do Espírito Santo, é importante lembrar isso, que Deus se propõe, não se impõe a ninguém. E é importante que haja, da parte daquele que ouve a mensagem, daquele que ouve a palavra, a disponibilidade de dizer: Senhor, entra no meu coração, entra na minha casa, eu quero te ouvir, eu estou sentindo que esta palavra que o Senhor me traz sentido para a minha vida, está falando ao meu coração, eu quero saber mais, eu quero experimentar mais, eu quero conhecer mais.
Jesus acabou de dizer no Evangelho: tenho ainda muita coisa para dizer para vocês, mas não é o momento de dizê-lo. Não sois capazes de compreender agora. Virá o tempo em que o Espírito da verdade poderá revelar toda a verdade, levar vocês à verdade plena, aprofundar todos os ensinamentos que eu mesmo estou lhes concedendo. Então, o convite de Jesus aos discípulos é esse: abri-vos para o dom do Espírito, que vocês desejem que Ele lhes fale ao coração, que Ele lhes comunique a vida nova. Onde há esta generosidade, onde há esta abertura, Deus entra, faz amizade conosco e nos comunica a sua graça. Sejamos generosos, pedindo ao Espírito Santo que fortaleça a nossa fé. Fortaleça a nossa fé na presença viva, ressuscitada e atuante de Jesus no meio de nós. Ele é a porta das ovelhas e a porta da salvação. Quem entrar por ele, entrará e sairá. Entrará com a sua vida e sairá munido de sua vida e encontrará pastagem, encontrará o alívio e a paz para a sua alma. Entremos por Cristo. Entremos através de Cristo na posse da vida que Ele deseja nos comunicar a todos. Amém.